O primeiro episódio de Solo Leveling foi ao ar e já mostrou porque é um dos animes mais esperados dos últimos tempos. Nesse mundo, portais misteriosos começaram a surgir em meio às cidades, liberando criaturas monstruosas, a única esperança da humanidade. Os caçadores, humanos com poderes especiais capazes de enfrentar esses monstros malignos. E meu amigo, relaxe que essa jornada só tá começando. A história se inicia numa ilha 3 anos no passado. Tropas navais observam de longe explosões bizarras acontecendo por lá. Eles até queriam ajudar, mas as armas convencionais não fazem nem cócega nos monstros. Esse tipo de missão é exclusiva dos caçadores. Logo, a cena corta para uma floresta onde um homem aparece correndo, desesperado, enquanto uma formiga gigante o persegue. Os caçadores já estão no local, pronto para o confronto. Assim que os monstros aparecem, o combate explode. É porrada para todo lado. A linha de frente está caindo, e mesmo com espadachins, escudeiros e magos no time, as formigas estão vencendo fácil. A situação é crítica, até que surge um novo caçador no campo de batalha. Eles chegam metendo a cajadada na formiga, abre seu grimório e já lança uma magia de cura poderosa, que em segundos o aliado ferido está completamente curado. Aí sim o jogo vira, outro caçador aparece disparando trovões e mais um parte pro corpo a corpo. Esses 3 são caçadores de Rank S, a elite do mundo dos caçadores. Sozinho, eles dão conta de um exército inteiro. E como se não bastasse, surge uma formiga ainda maior. Mas os 3 seguem firme, acreditando que ela não é o verdadeiro chefão, só o líder do enxame. Enquanto isso, na cidade, outras formigas atacam. O esquadrão de caçador já está pronto para segurá-las. Um deles, também Rank S, lança um ataque de fogo brutal. A batalha se inicia e meu amigo tá pegando fogo. Há mais de 10 anos, esses portais começaram a surgir e conectando o nosso mundo a uma dimensão repleta de monstros mágicos, imunes às armas humanas. Mas algumas pessoas despertaram habilidades únicas, os caçadores. Eles são classificados por ranks, de E até o lendário S. Um pequeno detalhe é, uma vez classificado, seu rank não muda mais, independente do que você faça. Nos dias atuais, a cidade está tranquila e calma, mas em um bairro isolado da cidade, um grupo se prepara para entrar numa dungeon. É ali que conhecemos o protagonista Sung Jin-Ho. Ele chega no local e já é reconhecido por todos, mas não se engane, ele não é forte. Na verdade, ele é reconhecido como o caçador mais fraco de toda a humanidade. Mesmo em dungeons fracas, ele sempre acaba se machucando. Apesar disso, ele continua firme. Ele tem motivos maiores para ser um caçador. Seu pai desapareceu, a mãe está doente e a irmã estuda. Ele precisa lutar. O grupo se reúne e prepara para uma raid. O líder, experiente e respeitado das instruções finais. Sung, mesmo sem grandes equipamentos, comprou uma faquinha só para não entrar de mãos vazias. Enquanto isso, vemos uma conversa do governo com o presidente da Associação dos Caçadores. Todos os países estão interessados nos recursos que vêm da dungeon, as pedras da essência, que podem ser convertidas em poder ou até mesmo em uma nova fonte de energia limpa e quase ilimitada. Dentro da dungeon, os caçadores derrotam vários monstros. Sung até consegue sua primeira pedra da essência, mas sua faca quebra quando um Goblin, um dos monstros mais fracos, o ataca. Ele é salvo por um colega e curado pela healer do grupo. Mais tarde percebe algo incomum, uma caverna profunda dentro da dungeon. Eles suspeitam que seja uma dungeon dupla. É algo raro, mas é possível. O placar fica empatado e só falta Sung decidir. Pensando na família, ele aceita. No lado de fora, conhecemos Cha, uma caçadora do Rank S, que dá um show ao impedir um assalto com facilidade. De volta à dungeon, o grupo avança pela caverna por quase 1 hora, até encontrar uma
porta colossal. Do outro lado, pode haver um chefe. Mesmo com receio, um dos caçadores abre a porta. Enquanto isso, o presidente parabeniza os novos caçadores que despertaram. Afinal, ser um caçador arrisca a vida a todo momento. Dentro da sala da dungeon secreta, uma visão sinistra, várias estátuas antigas, uma delas gigantesca e imponente. No centro da sala, um círculo mágico e uma inscrição: reverencie Deus, louve Deus, prove sua fé. De repente, as portas se fecham. Um caçador tenta sair, mas uma estátua corta a cabeça dele com um golpe só. O pânico toma conta de todos. Pela primeira vez, Sang sente um medo de verdade, e a estátua o encara de volta. Todos estão à beira da morte. Mesmo sendo mais fraco, Sang tenta agir. Ele manda todos se jogarem no chão. Em seguida, uma das estátuas dispara um raio laser que dizima vários caçadores. Um a um, os membros do grupo caem. Sang não entende completamente o que está acontecendo, mas parece ter percebido alguma coisa. E assim termina esse primeiro episódio. E bora para mais um vídeo. O episódio começa com todo mundo em pânico, paralisado. A estátua gigantesca tá lá, encostada. Mas qualquer passo em falso é game over. 2 pessoas já foram pro saco e tá geral suando frio. Se alguém respirar torto, já era, meu amigo. A estátua vai descer a marreta divina. E o clima tava tão pesado que teve gente que tinha até aceitado a morte. Jinro percebeu o truque da dungeon. Se não fosse por ele, podia encerrar o episódio com um funeral coletivo. Ele percebeu o que ninguém percebeu. Enquanto o líder do grupo perdia um braço na brutalidade, Sung segurava a barra e estancava o sangue do cara. A healer, travada, paralisada de medo, não conseguia nem conjurar uma cura. E o líder, com toda a sua experiência de combate, só soltou essa. Essa estátua aí é pelo menos rank A. Ou pior, rank S. Na frente do grupo havia uma mensagem esculpida no templo: venerem a Deus, louvem a Deus e provem sua fé a Deus. Jinro sacou na hora. O tal Deus era a própria estátua. E ela tava só esperando o vacilo. Para quem tá chegando agora, no mundo de Solo Leveling, há 10 anos atrás começaram a surgir portais mágicos ligando o mundo a uma dimensão cheia de monstros. Esses portais vazaram magia pra cá e pra lá, e algumas pessoas despertaram poderes. Esses são os famosos caçadores. Mas tem um detalhe: uma vez que você ganha um rank, ele é pra sempre, nada de subir de nível. Caiu no rank E, fica no fundão da classe pro resto da vida. Enquanto isso, em um lugar muito mais tranquilo, a irmã de Jinro, universitária, estudava de boas. Ela sabe que o irmão vive todo arrebentado porque é ranqueado como caçador E, o mais fraco da história. E a amiga dela? Acha que também dá pra ser caçadora, mal sabe o perigo de volta à carnificina. Um dos caçadores se desesperou e tentou fugir. Usou seus poderes e pulou com tudo em direção à porta. E adivinha? A estátua lançou um ataque tão forte que só sobraram os tênis. Pulverizou o cara. Todo mundo surtou. Se um dos mais fortes virou poeira, que chance tem o resto? Jinro ficou matutando. Ué, por que a estátua não tá atacando agora? Aí brilhou a lâmpada na mente dele. Ele pediu para repetir os mandamentos. E bum, sacada de gênio. O primeiro, venerem a Deus. Jinro foi andando até a estátua. Quando ela começou a carregar um ataque, ele rapidamente se curvou. E ela parou. Descobriu a mecânica. Se todo mundo ficar de cabeça baixa, a estátua não ataca. Então foi geral pro modo joelho no chão. Mas aí a estátua abre um sorriso maligno, daquele que parece que vai te cobrar o aluguel da alma. Todo mundo pensa que estão a salvos, mas não. A estátua levanta e começa a andar. E Jinro entende, agora vem o segundo mandamento. Louvem a Deus. Um dos caçadores tenta improvisar uma oração, mas adivinha?
Fez o ritual errado, amigão. A estátua olhou e sorriu de novo e esmagou o cara com uma pisada só. Outra caçadora travou e foi esmagada também. Aí virou um caos completo. Cada um correu pro lado igual formiga quando chove o barrigão. Tinha gente ali com a família esperando em casa. E mesmo assim a estátua fatiou o cara ao meio, como se fosse um sushi. Jin-Ho, mesmo mancando, começa a analisar o campo. Ele percebe que algumas estátuas têm instrumentos musicais. Mandou geral correr para perto delas. E não é que deu certo? Quando os caçadores se aproximam, as estátuas começam a tocar. Ali estava a resposta para Louve a Deus. Só que Jin-Ho teve que correr sozinho, porque a estátua só ativava com uma pessoa na frente dela. E ele correu para outra. Mas a estátua do chefão foi atrás dele. E ela arrancou a perna do cara na brutalidade. E mesmo assim, ele foi rastejando igual o guerreiro lendário. E no último segundo, conseguiu ativar a estátua com o instrumento. As estátuas voltaram aos seus lugares, mas ainda faltava o terceiro mandamento. E aí o templo invoca um altar de sacrifício. Jin-Ho entende o recado. Alguém tem que virar oferenda. O grupo queria jogar o líder lá, mas o velho assumiu a bronca e decidiu se sacrificar. Mas ainda não era isso. Jin-Ho pediu ajuda e foi levado até o centro do altar. Cada pessoa no círculo ativava uma tocha, e quando todas as tochas acenderem, uma chama azul abriria a saída. Mas não comemora ainda não. As estátuas começaram a andar de novo. Era o round 3 do boss. Jin-Ho percebeu que tem um padrão de batatinha frita, 1, 2, 3. Enquanto olham para a estátua, ela não se move. Mas tirou o olho, a bicha avança. Uma caçadora não aguentou, saiu correndo e conseguiu escapar. Mas a porta começou a se fechar pouco a pouco. Um por um, os sobreviventes começaram a sair. E quanto menos gente lá dentro, mais difícil segurar as estátuas seria. Jin-Ho, sem conseguir andar. Jo-Hee, sem força nas pernas. A saída estava ali, mas ele sabia, se saísse alguém ia ficar para trás. Então ele ficou. Entregou a pedra que conseguiu e falou para Jo-Hee comprar algo para comer. A promessa dele era levá-la para jantar. Mas agora nem isso ele consegue. Todo mundo saiu e Jin-Ho ficou sozinho. Ele pegou a espada do líder e disse: se for para morrer, eu vou levar uma das estátuas comigo. E começou a luta final. Ele era só carne e osso contra pedra bruta. As estátuas massacraram ele. Cada golpe arrancava um pedaço do corpo dele. E ele só queria sobreviver. Todo mundo dizia que ele era fraco, que podia ser deixado para trás. Mas ninguém lembrou que ele também tinha uma família. No último instante, ele foi lançado sobre o altar, quase morto. Pronto para receber o golpe final. Mas aí algo inacreditável aconteceu. Um painel apareceu diante dele. A coragem do fraco foi reconhecida. E ali naquele momento ele foi convidado para se tornar um jogador. Você acorda no hospital sem entender como ainda está vivo. Nem perna quebrada, nem braço fora do lugar. Só o trauma e uma pergunta na cabeça. Que tipo de hack foi esse? E assim começa o terceiro episódio de Solo Leveling, com Jin-Ho de volta ao mundo real, mas a realidade está mais estranha do que nunca. Nosso herói, ou ex-futuro falecido, acorda no hospital depois de 3 dias em coma. O que parece um milagre, vira um mistério. O cara saiu ileso de uma das dungeons mais mortais que já existiram, sem sequelas, sem cicatrizes, sem explicação. Será que foi tudo um sonho? Ou será que ele virou protagonista de Isekai sem saber? Antes que ele possa levantar e dançar o passinho da vitória, 2 engravatados da associação de caçadores chegam com cara de quem não trouxe flores. Vieram colher informações sobre o que rolou naquela dungeon sinistra, que aliás, simplesmente sumiu do mapa. Isso mesmo, nem rastro
Das estátuas, só os sobreviventes. E olha que foram poucos. Joe ficou tão traumatizada que nunca mais vai entrar em uma dungeon. O líder perdeu o braço e a aposentadoria forçada. Jinho saiu inteiro, como se tivesse caído da cama e não no meio de um genocídio de caçadores. A teoria dos engravatados. Despertar duplo. Para quem não sabe, quando alguém desperta poderes, aquilo ali vira o limite do personagem. Mas raramente pode rolar um segundo despertar. E aí o cara sobe de nível tipo cheat liberado. Trouxeram o medidor de mana para confirmar. E o resultado? 10 míseros pontinhos. Isso mesmo, o cara é praticamente um NPC. Mesmo assim, Jinho sente que algo mudou. E aí vem a parte que ninguém comenta. Um painel flutuante aparece na frente dele, igualzinho à interface de um RPG. Mas só ele consegue ver. Ele tenta interagir. Nada. Mas aí desbloqueia o título mais triste da história dos games. Coragem do Fraco. Logo em seguida, quem aparece no hospital? A irmãzinha fofa Dinah, preocupada, claro. Mas quando ele pergunta se ela consegue ver o painel, ela acha que ele tá delirando. Bonito. Ele resolve testar, solta um comando de voz e plim, o painel responde. O sistema foi ativado e começa a jogar a real. Se ele não fizer as missões, vai ser penalizado, mas se fizer, vem recompensa. Primeira missão, o combo da academia. Flexão, agachamento, abdominal, corrida. O pacote fica mais forte, ou morre tentando. Mas como o Song acabou de sair do coma, ele faz o quê? Ignora e vai dormir. Erro. No meio da noite, o quarto treme, e do nada ele é teletransportado para um deserto bizarro. A punição é clara. Sobreviver por 4 horas fugindo de uma centopeia do tamanho de um ônibus escolar. 4 horas correndo sem pausa, sem respawn. As enfermeiras perceberam que ele sumiu, mas ele tá lá, correndo pela vida. Até que sobrevive. Missão concluída e volta para o hospital como se nada tivesse acontecido. No outro dia, já tá se sentindo o próprio Goku pós-cápsula de recuperação e continua cumprindo missão diária todo santo dia. Virou rotina, corrida, flexão, agachamento e XP. E a cada missão ele ganha status, literalmente, força, agilidade, inteligência, tudo subindo. E ele começa a pensar, isso aqui virou um game e eu tô upando de verdade. Até que um dia, a recompensa da missão não é só pontinho, é uma chave. E essa chave abre uma dungeon secreta. Enquanto isso, a cidade tá um caos. Um novo portal Rank B surgiu bem no meio da rua. Jinho, tranquilão, vai visitar a mãe no hospital, a razão de todo esse esforço. Afinal, ele se tornou caçador só para conseguir grana para pagar o tratamento dela. Mesmo depois do suposto despertar, ainda era considerado o mais fraco. Mas agora, com o sistema, ele sente que pode mudar isso. Ele vai até a dungeon secreta, usa a chave e a porta se fecha atrás dele. Ele percebe que aquilo ali não é uma dungeon qualquer, é uma outra dimensão. Nada de fuga até terminar. Os primeiros inimigos, Globins. Ele já quase morreu para um antes, mas agora ele tá diferente. Reflexos mais rápidos, força acima do normal. Primeiro Globin, faca no bucho. Segundo, na cabeça. Terceiro, fatiada no meio sem cerimônia. Mas aí chega um lobo gigante, tipo um chacal bombado. Quebra a adaga do Sung sem nem suar. O monstro vai pra cima e aí que o episódio termina. E aí, meu amigo, que episódio foi esse? Jinho tá oficialmente no modo protagonista oculto. O episódio 4 já começa com Jinho na mira de um lobão sinistro. Mas dessa vez ele não tremeu. O cara desviou como se tivesse virado ninja. Ué, o que tá acontecendo? Eu tô leve? Claro que tá, meu filho. Seus status subiram. Na sequência, ele desenvolve o carrinho com um socão que joga o bicho pra longe. Ele sente. Tá mais forte, mas ainda não é o suficiente. O lobo volta pro combate e Jinho percebe. Sem arma vai ser difícil. Aí ele lembra de um detalhe mais importante. Eu tenho um inventário agora. Puxa de lá a espada e com um golpe só, fatiado. O lobo foi dividido em 2, como se fosse sushi na promoção. O velho Ken disse ter pagado 3 milhões por ela.
e com isso, level up. Só que a festa dura pouco. Mais lobos aparecem e dessa vez ele tá com dificuldade até para levantar a espada do chão. Desesperado, ele puxa e quando finalmente solta a lâmina, começa o festival da espada. Mesmo assim, um lobo aguenta o golpe. Então Jinro muda de tática. Combate corpo a corpo com força bruta. A espada entra e a cabeça do lobo sai voando. Ele percebe, esses monstros não são nada comparados ao que ele enfrentou na raid anterior. O último lobo deu aquela recuada básica e correu pro fundo da caverna. Foi o famoso vou ali e já volto. Nunca. Jinro senta, respira, reflete sobre o que está acontecendo. Tá no nível 2 e cada ponto de atributo agora é dele para distribuir. E aí que vem o momento ficha de RPG. Força, inteligência, agilidade. Ele escolhe força, porque é mais fácil de sentir o resultado na prática. E o melhor, ele é o único caçador que pode evoluir. Ele coleta os drops, abre o inventário e descobre que também pode vender os itens numa loja virtual do sistema. A primeira venda, 20 moedas de ouro. Mas ele ainda não faz ideia do quanto isso vale. E um detalhe importante, ele só sai dessa dungeon se derrotar o boss. E mesmo sendo rank E, ele sente que talvez consiga. Mais lobos aparecem, agora é a matilha inteira. Mas Jinro, ele já morreu uma vez, não tem mais medo. Sozinho, ele enfrenta todos. Cada lobo derrotado, um nível a mais. O caçador mais fraco da humanidade agora é o player que mais upa por segundo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar. E depois de acabar com a matilha, ele desbloqueia o título, Assassino de Lobos. Mas claro, nada vem fácil. A espada dele está no limite, prestes a quebrar. E quando ele pensa em dar aquela escapada marota, surpresa, conseguiu uma pedra de teletransporte. Só que, se ele sair agora, talvez perca a melhor chance de evoluir. E como um bom protagonista, ele decide ficar. Enquanto isso, na cidade, um portal Rank C está quase se rompendo. E a Jory recebe o chamado da associação. Eles precisam de um healer. Ela lembra do Sung e decide agir. De volta à dungeon, Jinro continua avançando. Os monstros vão ficando mais fortes e agora ele nota um novo detalhe no sistema. Inimigos com o nome vermelho são mais fortes do que ele. Nome laranja está no mesmo nível. O nome em branco são mais fracos do que ele. É tipo um jogo com código de cor. Prático, né? Depois de limpar a dungeon inteira, ele finalmente chega no salão do boss e sente o clima pesado. Tem coisa grande ali dentro. Do nada, surge um monstro gigante, uma cobra do tamanho de um trem, chamada Rei do Pântano, ou Casaca para os íntimos. Primeiro golpe da cobra, quebra a espada dele como se fosse palito de dente. Ele tenta defender, mas é jogado como um boneco de pano. A cobra ainda lança um vagão de trem em cima dele. Mesmo assim, ele se levanta. Lembrança de quando era chamado de o mais fraco da humanidade, de quando ninguém acreditava nele. Mas agora ele pode mudar isso. Volta pro combate, salta na cobra, tenta cortar, mas a pele dela é dura demais. Mesmo com a espada quebrada, ele usa força bruta, enrola os braços no pescoço da cobra e vai apertando, esmaga e vence. Pela primeira vez ele sente que é possível e o sistema responde. Drop item raro e a recompensa do chefe, uma adaga sinistra feita do dente da cobra. Presas venenosas de casaca, paralisia, drena e ainda é linda. Além disso, ganhou um frasco de veneno, equipado e perigoso. Jinro volta para a estação, finaliza a dungeon e a cidade já está evacuada. Um policial vai escoltá-los, mas percebe, esse cara é um caçador. Enquanto a batalha contra um boss invade a cidade e os caçadores de rank D e não consegue dar dano, Jinro, à distância, puxa um pedaço da espada quebrada e com um único arremesso, BAM! Explode a cabeça do boss. Ninguém viu, só o policial. E Jinro já tinha sumido do local. Ele tá diferente, tá mais forte. Até a Jory percebeu que alguma coisa mudou nele. Hoje, o episódio tá suculento.
Song Jin-ho tá cada vez mais insano, meu amigo, de quase morrendo pra virar o queridinho das enfermeiras. Se prepara, porque o episódio 5 de Solo Leveling tem músculos, dungeon, trairagem e até aranha gigante. Então já deixa aquele like brabíssimo e bora pro resumo. Logo de cara, o episódio já entrega a maior fanfic das enfermeiras. Song Jin-ho virou o paciente bombado. O cara tá no hospital, mas parece que se inscreveu num reality fitness, meu amigo. As enfermeiras tão surtando, apaixonadas e não é pra menos. O homem tá com os músculos pulando pra fora da pele. Cê tá doido? Enquanto isso, ele segue firme nos exercícios diários, porque o sistema mandou. E quando o sistema manda, ou você faz ou tu morre tentando. Aí vem uma enfermeira, bate na porta do quarto e pá! Tá de cara com o Sung todo suado, sem camisa, parecendo personagem de anime na última luta do arco, tá ligado? A mulher ficou tão impactada que quase pediu o zap ali mesmo. Mas na verdade, ela só foi dar a notícia que ele vai receber alta. O Sung agradeceu pela hospitalidade, mas esqueceu que a moça queria era mesmo o contato dele. Só que ele, puro e inocente, achou que era para enviar os exames. Esse Song Jin-ho é um perigo sem nem perceber. Depois disso, a história mostra o caçador Rank S, Baek, dando entrevista na televisão, explicando como funciona uma dungeon. O cara era bombeiro antes e decidiu virar caçador para continuar salvando vidas, o que mostra que sim, tem gente que vira caçador por vocação, e não só por dinheiro. Enquanto isso, Dinar, irmã de Sung, assiste a entrevista e percebe que tá atrasada. E logo percebe algo estranho em Sung. Pera, você cresceu? E esses gominhos aí no abdômen? O cara tá evoluindo tanto que tá até ficando mais alto. Nem ela entende o que tá acontecendo. Mas o Sung só quer saber de proteger ela e a mãe. Antes dela sair pra escola, ele ainda coloca o guarda-chuva na mochila dela, com um sorrisinho no rosto, fofinho, né? Sim, mas não se iluda, ele ainda precisa correr 10 km hoje para fechar as missões diárias. Senão já sabe, né? Caixão. O bicho vai virar fisiculturista sem querer no ritmo que ele tá indo. Sung percebeu que ainda não usou os pontos que ganhou do último nível que subiu. E ele acaba decidindo em colocar em força, age e percepção. Que aliás está sendo muito útil para ele até agora, né? Senão ele já tinha ido de base. Ele mal termina de colocar os pontos, toca o celular. É o seu barriga cobrando o aluguel. E adivinha, o Sung tá quebrado, sem grana nem pra comprar um miojo da Mônica. Mas ele já começa a bolar um plano. Ele acha que agora que consegue derrotar Goblins facilmente, o aluguel é o de menos dele conseguir. Só que aí vem o dilema. Se ele fizer a reavaliação de rank, pode chamar atenção demais. E se a galera descobre que ele tá evoluindo igual o personagem de RPG, já era, vai chamar atenção demais da imprensa, já que é muito raro um redespertar. E ainda o cara sobe de nível, pô, tá de sacanagem. Então, por enquanto, é melhor fingir que ainda é o mesmo caçador fracote de sempre, até conseguir entender melhor os poderes dele e conseguir se defender de qualquer um. Mas a gente sabe, o homem tá upando na moita. E aí, do nada, chamam ele para participar de uma dungeon de rank C, mas tem um porém, ele só vai entrar como o complete, tá ligado? Peso morto se você preferir, quer dizer, carregador burro de carga, literalmente. Nada de loot, nada de cristal de mana, só pagamento fixo e olha lá. Lá ele conhece um novato, o Yojinho, um garoto de 21 anos, primeira dungeon dele, mas já tá todo equipado, fi. Armadura brilhando, escudo de ouro, espada fina, parecia cavaleiro dos Zodíacos, versão ostentação. O Sung começa a orientar ele, já que o menino não sabe nem como funciona um portal. Tá de brincadeira, só pode, não é possível. Aliás, falando em portal, esse era enorme, mas o Sung explica, o tamanho não importa, o que conta é o nível de energia mágica que sai dele. Lá ele... Ao entrarem na dungeon, o cenário é uma caverna escura e sinistra. Um dos caçadores usa magia de luz e bum, clima de tensão ativado. Sung, como sempre, no modo radar, né? Já percebe que os monstros são insetos e não deu outra. Os bichos vieram do teto, descendo igual um tsunami. A batalha começa frenética. Os caçadores
são bons, coordenados, e até novato tenta proteger o Sung, achando que ele é fraco. Mal sabe ele, né? Depois da luta, eles coletam os cristais de mana, e Sung, com sua percepção anormal, já começa a sentir que tem algo errado nesse grupo. Após um bom tempo andando, eles chegam à sala do boss. E o que tem lá? Uma aranha gigante dormindo em cima de um monte de cristal valiosíssimo, coisa de mais de 1 bilhão. Todo mundo surta, mas o líder do grupo, que é irmão de um caçador rank S, vale lembrar, decide sair para pegar os equipamentos de mineração. E aí vem a trairagem, deixa o Sung e o novato sozinhos. E logo depois, bam, magia lançada. Os dois foram trancados lá dentro com a aranha. Isso é comum em raids clandestinas. Grupos de caçadores criminosos fazem isso o tempo todo. Matam os novatos e pegam tudo o loot pra eles. E como não tem câmera nem testemunha, viram só mais um acidente com monstros. Só que dessa vez, a aranha acorda. E não acorda de bom humor. Ela já avança com tudo, meu amigo. O Sung já percebe que essa aranha não é brincadeira. É forte, mas ainda assim, não se compara às estátuas do tempo de Cartenon. Lá no comecinho, lembra? E aí, ele decide, vai lutar. Pede pro novato se afastar, se prepara com o combate e pá, episódio acaba. Voltamos pro campo de batalha. E Sung Jin-ho já tava de frente com uma aranha gigante, o chefe supremo daquela dungeon. E olha, não era qualquer insetinho não. Essa aranha era muito mais casca grossa que o Golem ou a cobra venenosa que ele enfrentou antes. Se os outros eram rank D, essa belezinha aí, pelo menos rank C, meu amigo. Só que agora, o Sung tá no nível 18. E por mais assustadora que ela fosse, ele não tava tremendo na base. Com a sua adaga presa de casaca, aquela com veneno e paralisia, ele partiu pra cima da aranha com tudo. E mano, que animação. A cena dele virando pra trás, com os olhos brilhando em azul, foi simplesmente absolute cinema, guys. Enquanto isso, em outro canto, 2 caçadores rank S estavam de boa num carrão, jogando conversa fora. Banco de couro, ar-condicionado, zero preocupação. Coisa de rico, né? Voltando à treta, o Sung atacava com uma velocidade insana. Ele conseguia desviar de tudo, mas a armadura da aranha era grossa demais. Ele simplesmente não tinha força o suficiente para penetrar. Um golpe só daquela aranhuda e ele virava presunto na hora, meu amigo. O riquinho, que tava só de espectador, percebeu que o Sung não era um caçador de rank E qualquer, e ele suspeitou que talvez o Sung fosse um daqueles caçadores que fingem ter rank baixo, só pra enganar os outros, tipo psicopata, que entra em dungeons fracas pra matar os colegas e sair impune. E aí, meu amigo, ele começou a ter mais medo do Sung do que da aranha. Só que o tempo tava contra o Jin-ho, a fadiga dele começou a subir, e com isso a velocidade caiu. Ele sabia que tinha que apostar tudo em um ataque final, usando a habilidade de paralisia da adaga. Mas, plot twist, hein? A aranha também tinha veneno. Quando tudo parecia perdido, Sung ativa a carta na manga, o Full Recovery, uma recompensa de missão que ele tinha esquecido de resgatar. Isso recuperou toda a vida, mana e energia dele. Voltou pro combate mais frenético do que nunca. Ele usou a habilidade de arrancada, voou na direção da aranha e pá, enfia a adaga direto no olho da criatura. E o melhor, ele começou a esfaquear sem dó, num estilo insano e sanguinário. Resultado, a aranha derrotada subiu de nível umas 3 ou 4 vezes. E o riquinho tava em choque, já oferecendo água, picareta, carregando as coisas do Sung. Puro pavor. Mas aí surgem os verdadeiros vilões da vez. Os 6 caçadores traíra. Aqueles pilantras que tinham se separado do grupo. Eles vieram pelo alto, achando que só ia encontrar cadáveres, mas encontraram o Sung de pé e o riquinho vivo. Ficaram sem entender nada. Os trombadinha achavam que o Sung ainda era o caçador mais fraco do mundo, então botaram a culpa no riquinho e disseram: quer sair vivo? Mata ele. Mas o riquinho não é burro, viu o estrago que o Sung fez e decidiu ficar do lado certo. Nesse momento épico, o sistema do Sung ativa uma nova missão: eliminar todos os inimigos que ameaçam a sua vida. Se falhar, o coração dele para. Simplesmente assim. O primeiro ataque dos bandidos acerta o Sung e joga ele pra longe. Mas aí, meu Deus do céu, o cara levanta. A sombra sobe nas costas dele, o olhar muda, a aura fica demoníaca, virou um verdadeiro monstro. Um dos caçadores chega perto, achando que ia tirar onda com ele. E o Sung, sem cerimônia, decepa a cabeça dele com um único golpe. Foi direto, brutal, sem censura. Aí depois disso, meu amigo, virou massacre. Ele vai pra cima dos outros 2, esquiva, ataca, envenena com a adaga e já era. Só sobram mais 3.
ele finaliza mais 2 com um ataque preciso. E agora, só resta o líder da gangue de trombadinhas. Esse último aí era irmão de um caçador Rank S, considerado o mais forte da Coreia. Atualmente, ele é contratado pelos Estados Unidos, só que infelizmente, isso não salvou ele. O cara endureceu o corpo com a habilidade dele, tipo armadura de aço, mas o Sung pegou ele pela cara e pum, esmagou no chão. Ele tentou negociar, mas já era tarde demais pra isso. Tentou até apelar pro irmão famoso, também não colou. Sung já tava em modo missão e passou a lâmina no pescoço dele sem dó. Missão concluída. A dungeon começou a colapsar. Eles correram pra evacuar e na saída encontrar a associação de caçadores, que ficou boquiaberta. Como é que o mais fraco do mundo saiu vivo de lá? No fim, Sung ganhou uma nova habilidade, Intenção Assassina, algo que vai ser bem útil nos próximos episódios. Ah, e no dia seguinte, aparece o tal do caçador S dos Estados Unidos, irmão do cara que o Sung executou. E é claro, ele vai querer vingar. Um caçador de rank E destravou um sistema de poder infinito, e agora ele tá a um passo de se tornar o caçador mais poderoso do mundo. Cola comigo nessa análise brabíssima do episódio 7 de Solo Leveling, porque meu parceiro, esse episódio foi insano. O episódio começa com 2 figurões da Associação de Caçadores batendo aquele papo de bastidor. Assunto, aquele massacre da dungeon dupla, onde só 2 sobreviveram, o Song Jinho e o Riquinho. A parada já seria estranha por si só, mas o que deixou a galera com a pulga atrás da orelha é que o Song Jinho ainda é rank E. Confirmaram recentemente que ele não teve despertar duplo. Ou seja, como raio esse cara saiu vivo, se todo o resto virou estatística de RPG? Ah, e pra piorar, um dos mortos era irmão de um caçador mais brabo dos Estados Unidos. Sim, o cara era o rank S mais forte da Coreia, até que os americanos encheram ele de dólar e levaram o homem. Agora, imagina o bichão descobrindo que o irmão dele virou presunto. Voltando pra uma vibe mais de boa, temos um momento mais íntimo de Sung com sua irmã. Ela percebe que o maninho, antes franzino, agora está com o shape do protagonista de Jojo. Mas o papo é cortado por uma bad. O Sung tá refletindo sobre o que ele fez na dungeon. Ele matou humanos pela primeira vez, não caçadores normais. Eram traidores, sim, mas ainda humanos. O peso bateu, meu amigo. Mesmo assim, ele sabe o que importa: proteger a irmã e salvar a mãe. E é claro, ganhar grana, cash, money, din-din. Ouviu metal, guys. Você acha que ele vai recusar o farm por causa de umas mortes? Nada disso, bro. Depois o Sung vai tomar aquela brejinha pra relaxar, mas percebe que o álcool não faz efeito nenhum. É isso mesmo, meu parceiro, ele é imune até a ressaca. Que inveja. Graças a uma habilidade que ele ganhou lá no início, ele tem resistência contra qualquer substância tóxica. Veneno? Esquece. Álcool? Passa reto. Coronavírus? Tentou entrar e tomou tapa. Essa mesma habilidade de resistência foi o que regenerou o braço dele tempos atrás. Ou seja, o moleque tem cura infinita. Ele apanha, regenera, cai, levanta, igual dívida de brasileiro. Nunca acaba. Eu faria esse acordo. E você? Faria esse acordo? No dia seguinte, ele encontra o Riquinho numa cafeteria. O moleque, claro, não quer só amizade. Ele quer formar uma guild. E pra isso ele precisa vencer 20 raids. Sung já manda um não tô nem aí. Mas o Riquinho desce a carta do baralho. 30 bilhões de won. Sim, bilhões, nem é milhões, é bilhões. Até o Sung ficou, talvez eu ajude, hein? Mas como é um cara maduro agora, fingiu que ia pensar. Além disso, o Riquinho prometeu guardar o segredinho do sangue, o sistema de evolução dele. O Sung então reflete: se eu virar um rank S ou até ultrapassar isso, 30 bilhões é troco de pão, meu amigo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o irmão do morto tá espumando de raiva, entortando ferro com a mão só na base do ódio. O cara já quer ir pra Coreia vingar o irmão, mesmo sabendo que isso pode dar um problemão diplomático. Mas como ele é rank S, tá nem aí, vai do mesmo jeito. De volta à Coreia, Sung tá no modo atleta, treinando com a irmã. Ele tá tão viciado no farm de XP que corre 11 km ao invés de 10 obrigatórios. Descobre que pode fazer o dobro da meta e desbloqueia uma missão secreta. A recompensa? Uma caixa misteriosa com uma chave para o Castelo Demoníaco. Isso mesmo, meus amigos. Ah, só um detalhe: como é que uma caixa abençoada tem uma chave do Castelo Demoníaco? Isso aí tá estranho, hein? Sung vai até o local indicado, gira a chavinha mágica e portal aberto. Dungeon liberada.
Que cena linda de se ver, meus amigos. Trilha sonora insana, efeitos visuais de outro mundo. Sério, velho. Eu vou ter umas 3 vezes só pra rever. Mas assim que entra, dá de cara com o Cérbero, o cão de 3 cabeças do inferno. E aí, meu parceiro, o bagulho fica tenso de verdade. Sung começa atacando com sua adaga venenosa, mas o Cérbero nem sente cócega. Veneno? Paralisia? Nada funciona. O monstro é imune e ainda dobra os atributos. Sung leva um hit sinistro, perde quase metade da vida e até o braço, mas ativa a habilidade de cura total, regenera o braço e volta pro combate com tudo. Só que o bicho é bruto demais, ele apanha mais que protagonista de novela mexicana, velho. Sung pensa em usar a pedra de teletransporte, mas perde a pedra. Aí, meu amigo, deu ruim demais. Na beira do F total, Sung lembra que o sistema tem uma loja. Enquanto o Cérbero avança com tudo, Sung toma uma decisão arriscada. Ele envolve o veneno que guardava só para testar o efeito. E surpreendentemente, funciona. O dano é reduzido e ele aguenta mais porrada do monstro. Mas o tempo da fúria do Cérebro finalmente acaba. Sung percebe isso nos movimentos do bicho e ataca com tudo. Só que puft, ele leva outro golpe brutal que o deixa à beira do apagão total. É o tipo de momento que o sistema começa a piscar perigo eminente em vermelho. Mesmo assim, com o corpo todo arrebentado, e vai direto nos olhos do monstro, enfiando a d'água sem dó, numa sequência sangrenta, brutal e frenética. É aí que tchan, ele ativa uma nova habilidade, Intenção Assassina. O olhar do Sung muda, a atmosfera muda, o medo muda de lado. Num golpe decisivo, ele aniquila os Cérebros que cai no chão como um chefe derrotado de Dark Souls. E como toda vitória braba em Solo Leveling, níveis upados, status restaurados, cura total. O Sung levanta mais forte, mais regenerado e ainda com um novo prêmio no inventário. Ele abre os status e vê uma nova chave, agora da porta que os Cérebros guardava. A fórmula do Elixir da Vida, o item lendário que pode salvar sua mãe. Mas não é tão simples assim. Para criar o Elixir, ele vai precisar dos 3 ingredientes, todos escondidos dentro do castelo demoníaco. Mesmo com a vitória dele, ele percebe que ainda não está pronto. Ele sentiu isso na pele. Se tivesse avançado mais hoje, teria sido o fim. Mas ele não recua. Sung afirma com convicção: eu vou voltar lá. E no episódio de hoje, a gente volta à cidade. Sung vai até o hospital visitar sua mamãe. Ali, parado ao lado dela, ele compartilha um pensamento comovente. Talvez agora exista uma esperança real de curá-la, mesmo sem ter os 3 ingredientes necessários para criar o Elixir da Vida. Ele sabe exatamente onde encontrá-los, mas não é tão simples assim não. Entrar no castelo demoníaco agora seria o mesmo que assinar com os santos por vontade própria, ou seja, suicídio tático, meu amigo. Então ele toma uma decisão clara, vai ficar mais forte primeiro. Sung vai até o Jinho e diz que está pronto para participar da 19 Raids Rank C com ele, mas tem um detalhe, eles precisam entrar sozinhos, só os dois. Jinho dá aquela risada nervosa. Sung, portais de Rank C exigem no mínimo 8 pessoas para abrir, mas Sung já pensou em tudo. Eles vão contratar gente só para preencher os slots, figurantes, NPCs pagos, tá ligado? Jinho, claro, acha isso arriscadíssimo, mas Sung explica, se fizerem as raids sozinho, ninguém morre. Isso deixaria o pai do garoto bem impressionado. Resultado, Jinho topa o plano e começa a organizar os figurantes extras. Enquanto isso, o pai do Jinho, no seu carrão de luxo, começa a dar uma verdadeira aula sobre o mundo pós-portais. Ele explica como os portais mudaram tudo, economia, política, mídia, até a infraestrutura depende das dungeons hoje em dia. E quem sustenta esse sistema? Os caçadores, claro, todos eles controlados pela Associação de Caçadores, que classifica por ranks, fiscaliza as ações, organiza leilões e administra os famosos Dungeon Breaks. Mas quem lucra mesmo são as guilds, as 5 maiores, a Guild Hunter, Tigre Branco, Ceifador, Fama e Cavaleiros. Basicamente dominam o mercado, um monopólio travestido de organização. E o Jinho tá revoltado com isso, ele quer acabar com esse sistema mercenário. Por isso, construir sua própria guild virou uma missão pessoal. Sung, enquanto isso, percebe que seus status não estão contabilizando direito. Ele deduz que é por causa da misteriosa caixa amaldiçoada da missão secreta. Provavelmente está travada por agora. Ele até considera abrir uma loot box comum, mas decide deixar isso para depois. Como seus atributos já estão altos, subir só 3 pontos não
não vai fazer tanta diferença. E para continuar as raids de Rank C, ele ainda vai depender do Jinro. Ele pensa em lutar contra a centopeia da área de penalidade, mas não sabe se seria eficaz ou se renderia experiência real. Então, navegando no sistema, vê um grupo recrutando para uma dungeon Rank D e decide se juntar. Mesmo que não possa lutar sozinho, tudo é treino, tudo é farm. Em outra parte da cidade, vemos um velho caçador testando um subordinado e vencendo fácil. Easy, meu amigo. O chefe recebe uma missão, mas recusa. Caçadores de rank baixo raramente pegam algo bom. Seu pupilo sugere que ele se aposente, já que está velho, ferido e com um braço a menos. O velho concorda, mas diz que ainda quer contribuir até o fim de sua vida. Esse cara é brabo, tá? Kim, outro caçador, sobrevivente daquela raid dupla, escuta sua esposa pedindo para que ele pare. Na última raid, muitos morreram e ele escapou por pouco, meu amigo. Mas ele não pode parar. Tem 2 filhas na escola e contas a pagar. O boleto não para, meu amigo. Ele tenta tranquilizar a esposa, dizendo que as raids perigosas são exceção. Ela entende e se desculpa por tentar fazê-lo parar. Enquanto isso, Baek reclama da entrevista que deu. Achou perda de tempo. Choi diz que ele mandou bem, mas Baek não tá ali para elogio. Choi revela que a construtora Yujin vai lançar sua própria guild, o que já estava no radar do Baek. Ele até comenta que Yujin tentou recrutar gente da sua própria guild, ou seja, Choi perdeu tempo mesmo. Climinha tenso. Jo-hee recebe uma ligação de sua mãe dizendo que ela é medrosa demais para ser caçadora. Mesmo sendo rank B, ela desliga, irritada, mas decide continuar tentando. Caçadora Cha conta que foi chamada para ser mestre de uma nova guild pela Yujin, mas recusou. Ela também comentou sobre Baek saindo da reunião e pergunta o que eles estavam tramando. Choi aproveita e pergunta para Baek: e a ilha Jeju? Jeju está isolada desde a raid fracassada. A maioria finge que esqueceu, mas Choi não. Ele quer acabar com aquilo de vez. No dia seguinte, Sung retorna para sua rotina como caçador. Sua irmã se lembra de como ele vivia voltando todo quebrado. Agora ele diz que finalmente pode viver com estabilidade. Lógico, né? Depois de ter ganhado esse poder. Enquanto caminha, o Sr. Song reflete que sua espada não serve contra monstros mágicos e que até as artes marciais que aprendeu são inúteis nas dungeons. Sung encontra um velho conhecido, o Sr. Song, que se surpreende com a transformação do garoto, principalmente por ver que a perna dele que ele tinha perdido voltou. Sung desconversa, manda aquele famoso migué: quando eu acordei no hospital a perna tava lá já. Os dois vão até o portal e lá estão todos os sobreviventes do templo. Kim e Kang, ao ver Sung, desvia o olhar com vergonha por ter sacrificá-lo. Jo-hee percebe como Sung mudou. De repente aparecem 3 presos que começam a mexer com a Jo-hee. Kang os reprime e explica: eles são caçadores substituto em regime de redução de pena. Sr. Song se irrita, não quer lutar ao lado dos criminosos. Jo-hee tenta acalmar: nós não temos caçadores suficientes. Kang da Associação dos Caçadores também vai junto. Como rank B, ele consegue controlar 3 criminosos de rank C tranquilamente, meu amigo. Sung ainda acha ruim e sugere que a Jo-hee fique de fora. Ela se recusa. Ela diz que se você vai, eu vou também. Beleza então. Kang garante: qualquer deslize dos presos, eles vão ser punidos. E ele se apresenta como um inspetor da equipe de vigilância da associação. Kang pergunta quem será o líder da raid. Sr. Song se oferece. O Sung aceita de boa. O Sr. Song agradece, se curva em sinal de respeito e diz que não irá falhar como líder igual a última raid dupla. Sr. Song pede permissão para se desculpar em nome dos outros sobreviventes e diz que é grato ao Sung por ter salvado eles na raid dupla. Sung diz: para com isso, e pede para ele se levantar, que aquele gesto não era necessário. E com isso, o Sung lidera o grupo novamente, direto para mais uma dungeon. A raid começa com os detentos espancando os Globin sem dó. Enquanto isso, o Sr. Sung mostra que o mesmo com um braço só ainda é brabo. Ele solta uma rajada de fogo com um braço que sobrou e todo mundo percebe: o cara é forte. Até que a Jo-hee e o Sr. Sung percebem algo estranho. O Sung não se machucou uma única vez e tá com uma presença diferente, mais calma, mais forte, mais sinistra. Chegando numa parte onde a raid se divide em 3 túneis, os caçadores decidem formar pequenos grupos para achar o chefe mais rápido. Kang da associação vai com os detentos para a direita, mas Sung, com a sua percepção insana, sente que o chefe tá no túnel da esquerda. Sem pensar 2 vezes, meu amigo, ele
vai com a Joe-Hi e o Sr. Sung pela esquerda. Ele precisa de XP, Glob não tá dando mais nada, meu parceiro. No túnel do meio, o Sr. Kim e o seu parceiro vão tranquilão. Afinal, se até o caçador mais fraco do mundo tá na raid, deve ser safe, né? O Sr. Kim aproveita o momento para dizer ao parceiro que quer pedir desculpa pro Sung. Reconhece que errou feio na raid dupla e quer se redimir. Passou da hora, né, amigão? Enquanto isso, Kang e os detentos já limparam o túnel da direita. Kang pergunta para os detentos: e se fosse humanos no lugar dos Globins? Os detentos respondem: a gente matava do mesmo jeito. E aí vem uma revelação pesada, meu amigo. Um homem rico procurou Kang antes da raid e pagou para ele eliminar os detentos. Motivo? Eles abusaram da filha do cara, mano. E o Kang aceitou, mano. O Sr. Kim e seu parceiro encontraram o Kang no túnel, pois o túnel do meio e da direita se cruzam no final e pegam o cara no flagra, assassinando os detentos. Sem hesitar, Kang parte pra cima dos dois também. Sung, que tava lembrando da visita suspeita do Kang no hospital, escuta um grito, corre até lá e o cenário é brutal, velho. Quase todos estão mortos. Kim está à beira de encontrar Jesus e seu parceiro já foi de base. E o pior de tudo, Kang tava torturando as vítimas, acertando pontos não vitais só pra eles sofrerem mais. Mano, o cara curte matar. A Joe-Hi, mesmo traumatizada pela raid dupla, tenta curar o Kim. Ele acorda, mas tá com os minutos contados já. Esse daí já era. Aproveita pra pedir desculpa ao Sung, mas nem consegue se ajoelhar. Cena forte, arrepiante, dá até um nó na garganta, cara. O Kang parte pra cima da Joe-Hi, mas Sung defende o ataque. Ele sabe que sem um healer fica mais fácil derrotar os outros. Kang percebe como esse rank E é tão rápido. Ele planejava matar todos e dizer que os detentos fugiram, e se fingindo de herói. Mas agora Sung tá no caminho. O Sr. Sung, mesmo sendo mago, puxa uma espada para lutar contra o Kang. Ele sempre quis ser espadachim e mesmo sem magia, parte pro mano a mano, sem dó. A Joe-Hi já lança um buff de força e a luta começa sinistra. No início, até que tá equilibrado. Sung apanha, Joe-Hi cura, o velho guerreiro tá dando trabalho, velho. Mas Kang é um assassino e quando resolve usar as habilidades dele, fatia o Sr. Sung inteiro. Joe-Hi já começa a ficar paralisada de medo e nem consegue mais curar. Mesmo à beira da morte, o Sung arma uma armadilha de magia de fogo. Acerta o Kang, mas o cara sai ileso. Quando o Kang vai dar o golpe final, surprise, Sung aparece e tanca o golpe com perfeição. Kang fica confuso. Como esse cara aguentou meu ataque? Isso é impossível. Ele concluiu, o Sung teve um segundo despertar, 100%. Mas a verdade bruta é que Sung vai ficando mais forte a cada batalha. O combate começa, Kang usa 2 adagas. Sung já entende tudo. Kang sempre ataca os pontos não letais para prolongar a tortura. O cara é doido. Até que o sistema do Sung avisa, ameaça ao jogador detectada. Se ele não eliminar Kang, seu coração vai parar. Aí, meu amigo, aí o bagulho fica louco. A aura negra de Sung começa a emergir. Uma sombra monstruosa envolve o corpo dele. E mano, a cena é referência clara a Dragon Ball Z. É o Goku das sombras. Sung ataca, acerta um corte no rosto do Kang e o envenena com a adaga. Kang ativa uma habilidade secreta, furtividade total. Sem som, sem cheiro, o cara literalmente fica invisível. Só que Sung começa a desviar por um instinto puro de lutador. Kang pressiona, Sung apanha, mas aí ativa a recuperação total. Todos os ferimentos desaparecem. Kang começa a entrar em pânico. Kang se pergunta, esse cara tem a velocidade de um assassino, se cura igual um healer, que diabo ele é, mano? Sung já tá no nível em que nem sente mais raiva. Kang é inferior, ele só quer terminar logo. Kang tenta mais uma vez a furtividade. Sung não só defende todos os golpes, como ativa a habilidade de intenção assassina. Kang trava completamente. Ele vê a escuridão, vê o Sung como um deus sombrio e dá-lhe a adaga cravada no peito. Kang foi derrotado e pergunta pro Sung, o que você é, cara? Sung responde com silêncio. Ele também não sabe, ele tá perdidaço, filho. Só sabe que a cada luta ele evolui. A cada luta, ele upa, sem parar. E Sung ganha uma runa de furtividade, a mesma que Kang usava. E como se nada tivesse acontecido, ainda entra para derrotar o chefe da raid. Alguém tem que terminar o serviço, né? E de brinde ganha aquela XP de leve. A associação apareceu no final se perguntando, ué, como o rank B morreu e os fracos sobreviveram? Desconfiados, vão questionar. Mas antes de Sung responder, o Sr. Song assume a culpa.
diz que ele matou o Kang com a ajuda da Jo-Hee curando ele. Fica até meio aceitável acreditar nessa, né? Com a Hilda do lado. O Sr. Song percebe que o Sung tem algo pra esconder e decide proteger o garoto. Afinal, né, o garoto salvou a vida dele. Sung conversa com a Jo-Hee. Ela mostra que ainda guarda aquela pedrinha de essência que ele deu lá na primeira rádio pra ela. E o episódio termina. E a gente só consegue dizer uma coisa: que episódio insano. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like brabíssimo, deixa seu comentário sobre o que você achou do episódio e se inscreve no canal para não perder mais resumos insanos como esse. Tamo junto e até a próxima.